Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto para a Saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre o tema isolamento social na pandemia. Apesar de, em dezembro de 2019, a gente já saber da circulação do vírus, no Brasil a prática do isolamento social se deu a partir de março, fortemente. E as pessoas evitavam e ainda evitam sair de casa para evitar a contaminação com o vírus. E para abordar esse tema hoje, o isolamento na pandemia, nós temos aqui a professora doutora Rosemary Costa Rosa Andrade Silva, que é doutora em enfermagem pelo UFRJ, doutora em psicologia social pela UERJ e tem pós-doutorado em filosofia pela UERJ. Agradeço, professora, sua ilustre presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar hoje aqui com vocês. É uma oportunidade única. E eu quero agradecer particularmente ao professor Jorge Luiz, que fez esse convite. Eu creio que é um convite muito oportuno para o momento que nós estamos vivendo. Então, eu quero agradecer de todo o coração estar nesse momento aqui com vocês. E espero que seja proveitoso, certo? Nós que agradecemos. E vamos começar com uma pergunta sobre o isolamento social. O que esse isolamento social pode causar nas pessoas? Então, ele causa um conjunto de sintomas, tanto psicológicos como emocionais. De que ordem? Da ordem da irritabilidade, da insônia, do vazio existencial, distúrbios emocionais, como depressão. Na depressão, a pessoa se vê plena do passado. A ansiedade, que é quando a pessoa se sente plena de futuro, O futuro transborda dentro dela e aí dá uma ansiedade imensa, porque ela fica quase que incapaz de viver o presente e ela só consegue estar na perspectiva futura. E, em geral, é assim, na perspectiva futura, mas com muitas dúvidas, com muitos medos, E também distúrbios de humor. Agora, o que poderia levar as pessoas a essa condição? Dentro desse contexto que nós estamos abordando de isolamento social, preocupação com a própria quarentena em si, medo de ser infectado, E ser capaz também de infectar alguém, de infectar pessoas. Então vem assim uma sensação de culpa muito grande, tédio também, aquela ausência de atividades para serem realizadas, frustração, Porque aí é como se a pessoa fizesse toda uma revisão interna e ela se depara, vamos dizer assim, com situações, Eu costumo dizer com gestaltes que não foram fechadas, ainda estão em aberto. Então, isso causa um sentimento de frustração muito grande. A questão da privação de bens também, ainda mais que nós vivemos numa sociedade de consumo, Então, privação também de alimentação, muitas vezes, da própria saúde, Perdas econômicas que a maioria das pessoas vivenciaram nesse período, distúrbios alimentares, aí as pessoas vão para dentro da geladeira, E começam a fazer uma ingestão acima das necessidades, e também um pouco desenvolvimento da própria espiritualidade, porque a espiritualidade ajuda muito a pessoa a atravessar esses momentos de grandes desafios existenciais, na saúde, na vida sentimental, econômica. Então, quando esse lado também não é tão desenvolvido, não é tão, talvez, até valorizado pela própria pessoa, nesses momentos de caos até existencial, então a pessoa se vê assim numa situação mais precarizada do que outras que já têm uma caminhada nesse sentido. Interessante.
E há fases psicológicas pelas quais as pessoas podem passar durante um período de isolamento? Como que seria isso? Então, quais seriam as fases, então, psicológicas que as pessoas passam nesses momentos? Eu costumo dizer que são fases muito semelhantes às fases do luto, né? Que foram preconizados pela Elizabeth Kubler-Ross. Então, num primeiro momento, pode-se dizer assim, a gente está falando isso pedagogicamente, porque essas fases elas podem vir num conjunto de sintomas e podem também ter etapas muito bem delimitadas. Então, nós vamos falar aqui como é o curso na maioria das vezes, mas a pessoa pode estar, entre aspas, né, na terceira fase, pular para a primeira, da primeira ir para a última, ou estar na última e nunca ter ido para as outras. Ou seja, são momentos que a nossa psique elabora de uma certa forma o que se está vivendo, né? Mas, pedagogicamente, um primeiro momento seria um momento da negação, né? A pessoa até sabe que aquilo está acontecendo, mas ao mesmo tempo ela nega, né? Então, vem assim uma divisão interna muito grande, porque ela sabe que está acontecendo, mas ela nega o acontecimento e ela começa a se comportar como se não houvesse aquele determinado problema acontecendo, né? Então, isso uma coisa é o negacionismo, a outra coisa é a negação. A negação como um mecanismo de defesa do ego, né? Do eu. Tá? Então, na negação, isso é um recurso até psicológico que a pessoa se vale, muitas vezes até para não enlouquecer, né? Não entrar assim numa crise, né? Numa situação crepuscular psicologicamente. Então, ela nega para dar tempo dela mesma elaborar, né? Por isso que é um recurso que o eu lança mão. Num segundo momento, o que a gente pode observar é a barganha, né? É a negociação. Não, mas se eu fizer tal coisa, então, de repente, pode ser que essa situação mude, mas a situação já está lá, né? Mas aí a própria pessoa começa a querer se convencer de que tem jeito sim, de que se pode ver assim um caminho. Veja bem, não é nem questão de esperança, é questão de barganha mesmo, de querer fazer trocas, e em geral é até com aquilo que a pessoa acredita como sendo um ser superior. Então ela começa a querer ali negociar, barganhar. Por quê? Porque ela está já envolta num conflito, né? Entre a negação e o enfrentamento da situação. Então, quando vem essa situação psicologicamente, então ela começa a barganhar, tá? Num terceiro momento, ela pode observar, não adiantou negar, né? Isso sim, o inconsciente, não adiantou negar, não adiantou barganhar. Então aí vem um sentimento de raiva muito grande, uma raiva contra si mesmo, contra as pessoas, contra o ser superior, contra profissionais que muitas vezes estão tentando ajudar, amigos. Isso é uma reação, né? Essa raiva. E se a raiva não é elaborada, ela volta para o próprio sujeito e, em regra, diminuindo as suas fortalezas imunológicas, e a pessoa tende a adoecer e a desenvolver determinadas patologias, que ela já tenha todo um terreno próprio para isso. Por isso que essa fase é uma fase, aliás, todas essas fases são fases que a gente precisa estar muito atento acerca do que está acontecendo com a própria psique. E
após essa raiva, né, parece que a pessoa vai para o outro limite, que é essa polarização para depressão, né? Depressão já é um sintoma, já é um sintoma não, já é um diagnóstico, tá? Mas eu acredito mais assim numa fase de intimismo, que pode ou não ser associada ao estado depressivo. Então vem aquele intimismo, a pessoa fica olhando para dentro, para dentro, para dentro, parece que ela está numa caverna e ela muitas vezes se fecha ali, ela faz assim um cerramento e ela se isola mesmo. Aí a decisão é dela, né, de voltar-se de uma forma, porque nada contra a gente fazer um percurso interno, mas depende de como se está, né? E nessa fase a pessoa se volta para dentro porque ela se vê ali sem perspectiva, porque tudo falhou, não adiantou negar, né? Não adiantou barganhar, ela ficou com raiva, mas nada resolveu, nem aquilo nem diminuiu, parece que dentro dela. Então vem assim uma espécie de caos emocional e ela se volta para dentro. E dependendo dos recursos que forem disponibilizados, inclusive mentais, emocionais, espirituais, apoio profissional, ela pode sim sair desta condição e passar para uma condição que se preconizou como aceitação, que eu entendo que é o momento da resiliência. É aquele momento do sofrimento criativo, né? Onde você é capaz de, a despeito de, apesar de, se apropriar da situação para crescer, se apropriar da situação para amadurecer, se apropriar da situação para poder aumentar um autoconhecimento, né? Então, a aceitação, ela tem muito essa pegada, né? É uma pegada assim de que, ok, aconteceu, mas precisamos daqui para frente ver o que é possível. Então essas fases são importantes até de serem vividas, porque quando a gente também não vive as fases, a gente não amadurece nelas. Às vezes é necessário enfrentar a própria dor, né? Não medicalizá-la no sentido assim, não medicalizar um estado depressivo, não é isso, né? Mas é se permitir certos acontecimentos psicológicos para que para que se possa sair deles de uma forma maior, com uma maior exuberância psíquica, tá? Por que tantas pessoas se negam a admitir a existência da pandemia e aderir ao isolamento social? Então, essa é uma pergunta interessante, né? Por que tantas pessoas se negam a admitir a existência da pandemia e aderir ao isolamento? Bom, primeiramente, existe uma questão de visão, de ideologia, de perspectiva, vamos dizer assim, político-partidária, né? E a outra questão é também que, em certa medida, há uma dificuldade no sujeito de admitir a própria possibilidade da morte, né? Porque afirmar que existe uma pandemia em certa medida, afirmar a finitude, né? É afirmar que eu posso estar como não estar. As pessoas que eu amo podem estar e não estar. E quando não se está muito bem preparado, inclusive, para as perdas, a gente pode se comportar dessa maneira, né? Então, essa questão do negacionismo tem esse cunho político, mas também tem para determinadas pessoas, né? Uma perspectiva também de não aceitação da possibilidade de não estar mais aqui, né? Uma dificuldade de lidar com a possibilidade da morte mesmo,
em análise, né? A gente pode dizer isso. Então, eu gosto muito de pensar naquilo que Heidegger colocou, que é justamente acerca de que na angústia o sujeito, ele em regra caminha ou para a inautenticidade, que não deixa de ser uma negação do próprio modo de existir, né? E também ele pode caminhar para a autenticidade. E interessante é que no pensamento do Heidegger, caminhar para a autenticidade é caminhar, sim, para a compreensão da possibilidade do morrer, né? Porque o Heidegger dizia que o homem é um ser para a morte. Em que sentido ele está querendo dizer isso? Que a morte é a grande possibilidade da vida, né? E quando você é autêntico, você tem consciência de que morre e talvez por causa disso você capture a própria existência de uma forma bem mais autêntica, bem mais estética, bem mais transparente, né? Então, olha só que coisa interessante. Mas a morte, realmente, ela oferece uma dificuldade muito grande para cada um de nós. Eu costumo também recorrer a textos, né, das cartas, das epístolas de Paulo, onde ele diz que a morte é o último inimigo a ser vencido, né? É como se você precisasse de recorrer a muitos recursos internos e externos para você poder lidar com ela, né? Então, negar a pandemia pode ter um cunho, sim, político-partidário, né? Mas também, para muitas pessoas, negar pandemia é negar que a morte é uma possibilidade, né? E aí, quanto mais eu vivo distante disso, mais eu tenho a noção de que não, essa coisa chamada morte acontece com ele lá, comigo não, nem com quem eu amo. Então, negar pandemia é negar também, em certa medida, tá? Isso é uma perspectiva que eu estou lançando para esse fenômeno, né? É uma análise fenomenológica, vamos dizer assim, né? De que negar pandemia é também querer negar a possibilidade de não estar mais aí, para a gente lembrar, né? Para a gente trazer à baila o próprio Heidegger, tá? Professora, como podemos enfrentar melhor esse cenário? Há ferramentas que ajudem nesse momento de isolamento? Então, eu quero agradecer também essa pergunta, que é uma pergunta muito interessante, né? Como é que a gente pode enfrentar, então, esse cenário, né? Quais são as ferramentas que podem nos facilitar para poder enfrentar isso tudo? Uma coisa, assim, que eu recomendo sempre seriam boas leituras, né? Eu acho que a leitura é algo, assim, que te conecta até com você mesmo, né? Com uma outra visão além da sua, né? Então, boas leituras é algo assim sensacional. Eu lembro que tem um trabalho de uma mestranda que eu orientei. Esse trabalho foi uma dissertação de mestrado que foi a professora Eliane Ramos Pereira que orientou. Então, é uma dissertação que fala acerca da importância da biblioterapia, né? Ou seja, da terapia através dos livros. E é impressionante como uma boa leitura é capaz de transformar a sua mente, né? Existem até estudos com ressonância magnética que você pode perceber a alteração do cérebro antes e depois de uma boa leitura. Então,
a boa leitura, né? Uma leitura assim que te estimule, uma leitura que possa mostrar para você a importância do sentido da vida, isso é muito bem chegado. Outro recurso também, uma alimentação saudável, né? Existem estudos que determinados alimentos podem ajudar a estimulação de dopamina, de endorfina, né? Então, é muito importante uma boa alimentação. Uma boa alimentação pode trazer vida, pode ajudar você, inclusive, a determinados momentos. Eu disse ajudar, não é ela sozinha, tá, pessoal? A sair de determinadas crises mesmo, né? Caminhada é maravilhoso, ainda mais quando você está andando e está conversando com você mesmo, né? Você tá solto, não tá carregando uma mochila pesada nas costas, né? Enfim, tá com a sua aguinha, tá com o seu boné, tá com um protetor solar, e você tá ali caminhando e você tá conversando com você mesmo. Então a caminhada é excelente pra gente muitas vezes colocar a cabecinha da gente no lugar, né? E junto com a caminhada a respiração diafragmática. É muito importante aquela coisa de inspirar, segurar e depois ir deixando sair, né? Em 4 ou 3 tempos a respiração. Então, inspira, segura, depois deixa sair, expirando bem devagar, né? Isso é muito bom. Musicoterapia. Ouvir músicas agradáveis, não músicas que vá colocar você depressivo ou depressiva, mas músicas assim que consigam te motivar, né? Ajudar o teu coração a bater num ritmo melhor. A aromaterapia também é muito importante, porque determinados aromas ajudam muito. Eu lembro uma vez que eu encontrei com uma pessoa e falei assim para ela: escuta, dá isso aqui para sua filha, né? E era uma mensagem, e na mensagem eu tinha grampeado uma folhinha seca e borrifei um perfume da minha preferência. Depois eu soube que essa pessoa falou assim: eu recebi aquilo como uma mensagem de vida, porque eu estava a ponto de me matar. Quando eu inspirei aquele perfume, eu pensei: mas a vida não é ruim. Olha esse odor que eu estou sentindo nesse momento, uma coisa tão maravilhosa. Isso depoimento da própria pessoa. A pessoa depois foi me procurar. E ela disse que repensou a possibilidade de tirar a própria vida. Porque fez aquela inalação, aí resolveu reconsiderar, né? Então, observe o seguinte: claro que as pessoas precisam de tratamento, elas precisam de uma boa alimentação. Isso tudo, nada isoladamente vai resolver. As pessoas precisam de medicamentos, muitas vezes, de terapia, de um abraço, né? É importante ser abraçado. Se você não tem quem te abrace, você mesmo, né? Você mesmo vai lá e se dê um abraço e manda a seguinte mensagem para sua cabeça: olha, você é importante para mim, né? Eu quero o teu bem. E, por incrível que pareça, se sentir abraçado dá assim, uma sensação de pertencimento muito grande. Eu disse assim, para você mesmo se abraçar, porque a gente está nessa época de pandemia e tal, mas se abrace, né? Diga para você mesmo que você se ama e ame também. Um outro recurso: perdoe, né? Quando a gente tá assim com aquele sentimento agarrado, aquela angústia, aquele rancor, isso só faz mal a você. Procura perdoar, né? E dizer: ok, errou comigo, mas eu também erro com as pessoas, né? Pode ser que eu não tenha errado dessa maneira, mas já errei de outras, né? Já também fui negligente com pessoas, já deixei de fazer o que era preciso e não fiz. Se você for assim,
menos rígido, porque as estruturas muito rígidas, quando elas se deparam com uma situação que precisa exigir uma certa maleabilidade, elas quebram, por serem muito enrijecidas. Então não seja uma pessoa rígida demais, né? Perdoe-se, né? Também ame e ame-se. Invista também na sua aparência. Claro que a gente precisa de investir dentro de nós, mas também não deixe de se cuidar, né? Que isso? É isso mesmo. Procura assim, ajeita seu cabelinho, coloca uma roupinha limpa, né? Tenha zelo com você mesmo. Não deixe você um barco à deriva. Outra coisa que eu recomendo, dance muito. Ontem eu peguei assim umas músicas e comecei a dançar, sabe? Mexe com o corpo, cante, né? Porque é bom também para você exercitar os seus pulmões. Então pega aí uma música que você gosta e começa a cantar. Eu sou tão desafinada. Não tem problema. Você está cantando para a vida, né? Tem um ditado popular que diz que quem canta os males espanta. Então comece a cantar, vibre. E a outra coisa também, cuida da tua espiritualidade, né? Como é que eu estou? Eu estou conectada. Cuidar da espiritualidade é muito importante, porque ela vai te dar assim uma força, ela é de uma grandeza. Ela vai colocar fé na medida certa para você. A espiritualidade te devolve uma coisa chamada esperança, né? E a esperança é algo assim que ela é a âncora da alma. Quando você está com esperança, não é otimismo não, né? Porque no otimismo, se der errado, aí você volta para aquele teu estado triste, chateado. Mas a esperança é assim, ainda que não aconteça como eu previ ou como eu gostaria que acontecesse, é possível ser alegre. Eu não estou dizendo que... eu estou excluindo aqui a questão da felicidade, né? Como a gente entende. Mas é a alegria, né? A alegria é aquilo que, a despeito da luta, a respeito da controvérsia, você mantém aquele fogo interno. Então isso são recursos, né? O esporte é um recurso, a conversa marota é um recurso, rir é um recurso, chorar é um recurso. Gosto muito daquele texto, né, de Salomão, que ele diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Então tem tempo para chorar, tem tempo para rir, tem tempo para saltar de alegria, tem tempo de abraçar, tem tempo também de deixar de abraçar, né? Dar um tempo. Tem tempo de viver, tem tempo de morrer, né? Tem tempo de catar pedras, mas também tem tempo de afastar, espalhar as pedras. Então, a espiritualidade te dá essa medida, né? Como fala a gente em grego, diz, te dá um metron, né? Te dá aquela medida de limites, mas também de possibilidades, tá? Sim, interessante, professora. E tocando nesse ponto sobre a espiritualidade, né? Qual o papel da espiritualidade no enfrentamento dessa pandemia? Essa pergunta, né, qual seria então o papel da espiritualidade? Então a espiritualidade é algo que te reconecta com você mesmo. Daí a importância da espiritualidade, te reconecta com um ser superior, né? Te reconecta com a esperança, te reconecta com a fé. E aí te reconecta com recursos, né, que você entende que são recursos internos e que não estavam sendo acessados. E também você se coloca numa perspectiva de permissibilidade de recursos externos também, dentro de uma concepção de que a pessoa acredita que exista um ser superior, né? E que ele está ali protegendo, está guardando, está livrando, está fortalecendo.
né? Então, a questão da espiritualidade te reconecta com aquilo que a gente entende como sendo fruto do espírito. Olha que menção linda, né? Tem um livro da Hannah Arendt que é A Vida do Espírito, né? E aí, quando eu digo assim, fruto, né, que é o resultado de um investimento no campo da espiritualidade. Então, qual seria assim os frutos do espírito? Ou seja, o fruto é o que se colhe na medida em que se desenvolve a espiritualidade, né? Então, uma da parcela desse fruto seria o amor, né? Quando você desenvolve mais a sua espiritualidade, né? A espiritualidade tem esse papel. Ela te ajuda a amar a si mesmo e amar ao outro e amar a transcendência, né? E entendendo que a filosofia diz que amar é o verbo da vida. A outra coisa é que te dá, assim, paz. Paz no sentido de que não é ausência de guerra, não é ausência de conflito, não é ausência de oposição, né? Mas é um estado de espírito interno que você não se desequilibra a despeito do teu entorno. Você continua sendo aquela pessoa firme, serena, né? Você é capaz de falar coisas assim, que trariam uma conotação muito emotiva de forma tranquila. Porque você sabe no que você crê, né? E também a alegria no sentido de você, a despeito de todas as dificuldades, você ser alegre, né? Você não deixar que as adversidades dessa vida venham a abafar a sua afetividade, né? Então, o alegre é aquele que, ainda que não tenha acontecido as coisas exatamente como ele gostaria que fosse, ele acredita que era o que a vida tinha disponível para aquele momento. Ele está seguro de que ele fez o que ele podia. Se não aconteceu, é porque não era para ter acontecido. Então, outro fruto que a espiritualidade também vem trazer é a longanimidade, né? A pessoa que desenvolve a espiritualidade, ela é mais paciente. Ela é longânima com ela mesma, com as fragilidades dela e também com a do outro, né? Então a gente falou de amor, alegria, paz. As pessoas que desenvolvem a espiritualidade, elas também têm um grau de bondade acima do esperado. Inclusive, elas conseguem ter atitudes bondosas com as próprias pessoas que lhes são oponentes. Olha aí o fruto da espiritualidade, né? Elas conseguem ser benignas, né? A bondade seria através de uma atitude e a benignidade seria mais um estado de ser, tá? Quando o papel da espiritualidade é também te tornar, uma pessoa mais fiel, né? Você consegue ser mais respeitosa, mais ética com as pessoas, tá? E a outra coisa que a espiritualidade também consegue te conectar com o domínio próprio, né? É quando você consegue ter a gestão das suas emoções. Às vezes a gente não tem gestão sobre a emoção do outro, né? Mas você tem da sua emoção, né? Ou seja, se a vibe tá ruim, você não cicla junto com aquilo. Você cicla acima. Você consegue
dominar o próprio espírito. Então, isso aí é o fruto do espírito, no sentido assim, de que o fruto é o resultado de uma semeadura na espiritualidade. Tá? Então, eu entendo que amor, alegria, paz, bondade, benignidade, bondade, fidelidade, a própria fé, né? A mansidão, né? Não é mansidão assim, ali, olha, baixa a cabeça para tudo, não. É ter o espírito sereno, é falar manso, né? Não tem necessidade de gritar, porque não acredita que seja através desse caminho que vai ser ouvido. Eu gosto muito de uma frase do Heráclito, né? Que ele é um pré-socrático, que ele falava assim para o povo, né? Lá na Grécia, olha, não ouçam a mim, não. Ouçam o Logos, né? E esse Logos com L maiúsculo, né? Ouçam a transcendência. Porque às vezes as pessoas são colocadas ao seu redor para trazer um recado da própria transcendência, porque a vida o tempo todo está te trazendo recados. A questão é como eu leio esses recados que a vida me dá. Né? Então, em nosso ponto de vista, a espiritualidade te ajuda a isso. A semear e a colher esse fruto. Esse fruto na tua jornada, esse fruto na tua caminhada. E assim você vai também, querendo ou não, tá? Influenciando as outras pessoas que estão ao seu redor. Você começa a ter paz, as pessoas que estão ao seu redor começam também a ter. Você tem atitudes de bondade, as pessoas começam a olhar para você e a dizer assim, peraí, eu quero ter as atitudes daquela pessoa, até mesmo com seus oponentes. E aí você querendo ou não, é uma referência do bem. E querendo ou não, você entra numa corrente do bem. Interessante. Tá? E professora, para finalizar, qual a mensagem a senhora deixa para as pessoas nesse momento que ainda estamos em pandemia e de certa forma ainda vamos ter que praticar e muito, né, o isolamento, com essas ondas e repique da doença? Qual a mensagem final a senhora deixa? Se eu poderia deixar uma mensagem para vocês nesse período que nós estamos enfrentando de pandemia, afirme a vida. A vida precisa ser afirmada. A vida precisa ser vivida, mas ela precisa ser afirmada. E afirmar a vida só através de atitudes afirmativas da vida. O amor é uma afirmação de vida. A paz é uma afirmação de vida. A alegria é afirmação de vida. Parar para escutar mais do que falar é afirmação de vida. Lutar por pessoas, pela felicidade, pela alegria das pessoas é afirmação de vida. Perdão é afirmação de vida. Resiliência é afirmação de vida. Não é abaixar a cabeça. É levantar e dizer, eu vou continuar a despeito de. Então, assim, eu quero agradecer muito ao professor Jorge, a essa equipe bonita que ele trabalha também, que está ajudando a ele a ser tão produtivo nesse período pandêmico, né? Eu costumo dizer que a gente agora possui corpos pandêmicos, né? No sentido assim de que a gente tem que usar máscara, o gel, mas que nada venha deter a tua alegria, o teu sorriso, a tua vontade de viver, a tua vontade de transformar e ser transformado, tá? Um beijo grande, muita paz, muita alegria, muita coragem. Coragem não é ausência de medo, é uma disposição de enfrentar as coisas com decisão, tá? Grande beijo. Saudações acadêmicas.
e muito obrigada. Agradeço a professora Rose Rosa sua ilustre contribuição e agradeço a você também que nos assistiu. E até o nosso próximo encontro aqui no Espaço Aberto para a Saúde.